Hoje vamos falar sobre uma carga mineral muito utilizada no mundo das resinas. Talvez a mais utilizada. Eu já fiz aqui no canal vídeos falando sobre calcita e sílica pirogênica, ou como é muito conhecida como aerosil. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem também, porque é sempre importante vocês entenderem e conhecerem sobre as cargas e entenderem para que elas servem, quais os seus usos, porque muitas vezes elas podem ser importantes e muito úteis para o seu serviço. A gente vai falar sobre isso hoje. Bom, e como eu falei na intro, a gente vai falar sobre talco industrial. O talco industrial é uma carga extremamente versátil e basicamente ela é composta de silicato de magnésio. Ao longo dos anos, as cargas minerais elas eram utilizadas somente com fins de rendimento, fins de economia. Porém, com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia na indústria de compostos, hoje já é bem diferente. Hoje a gente tem diversos tipos de cargas minerais que muitas vezes hoje elas são consideradas sim como materiais complementares, materiais que podem ser úteis e podem agregar no seu processo industrial ou até artesanal. Inclusive a adição de cargas elas podem trazer benefícios muitas vezes químicos ou físicos de um material. Isso é muito interessante. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Mas claro, aquele fim de aumentar o rendimento continua valendo. Isso é uma característica muito importante de uma carga mineral. Falando um pouco sobre a área industrial, para vocês entenderem um pouco do uso das cargas. Muitas vezes, os polímeros termofixos, quando puros, muitas vezes eles não apresentam propriedades que atendam às especificações técnicas necessárias daquele processo. Propriedades como resistência à tração, compressão, abrasão, deformação ao calor, entre várias outras coisas. E aí, muitas vezes as cargas entram como produtos complementares e muitas vezes elas caem como uma luva. Claro que sempre em quantidades adequadas. Vamos colocar nossa lousinha virtual aqui para a gente colocar as principais vantagens e desvantagens do uso de cargas minerais nas resinas. Começando pelas vantagens. Normalmente as cargas reduzem a contração e a reação exotérmica durante a polimerização, ou como a gente conhece, cura, Reduz o coeficiente de dilatação térmica, melhora a condutibilidade térmica, aumenta o módulo de elasticidade, diminui os custos de produção, como eu comentei, dando rendimento, Melhora a resistência à abrasão, aumenta o módulo de flexão, permite a obtenção de especificidades como retardamento de chama, coloração, tixotropia, facilidade em acabamento e etc. Agora passando para as desvantagens, que obviamente como tudo na vida tem dois lados, As desvantagens normalmente das cargas são: elas reduzem o alongamento à ruptura, deixando ali a peça um pouco mais quebradiça, ainda mais se você exagerar, Aumenta também a densidade do composto, salvo em algumas poucas exceções, Aumenta a viscosidade da matriz polimérica, ou, em outras palavras, aumenta a viscosidade da resina, o que não podemos falar realmente que é uma desvantagem, sim apenas uma característica, mas eu vou deixar aqui como desvantagem nesse momento, isso porque aumentando a viscosidade você aumenta um pouco a ocorrência de bolhas de ar também. Bom, outra desvantagem que essa sim pode atrapalhar no mundo dos compostos é que reduz a maleabilidade dos reforços, ou seja, reduz o quanto a resina impregna quando você lamina com algum tipo de fibra. Então aqui é legal a gente tomar cuidado com o exagero de cargas ao trabalhar com fibra. E uma outra coisa que pode ser uma desvantagem dependendo da aplicação é que tira a transparência da resina. Bom, mas agora vamos falar um pouco do talco. A gente falou de uma forma geral das cargas, vamos falar agora um pouco sobre o talco. O talco industrial, como a gente falou, ele é muito versátil, podendo ser usado em várias áreas. Vamos listar aqui algumas delas também. Na área de fiberglass, muito utilizado. Fabricação de massa plástica, eu acredito que seja a carga mais utilizada aí pelas funilarias, Na área da cerâmica, na área de papel, rações, fertilizantes, borracha, sabão, adesivos e por aí vai. Se na sua aplicação a intenção é utilizar uma
uma carga que dê um aspecto de cor opaca, as cargas mais indicadas normalmente são as de menor granulometria possível. E como cargas onde a intenção é buscar uma peça com um branco satisfatório, né, uma coloração mais branca, o talco ele é sim uma ótima opção. Temos outras opções também, como carbonato de cálcio, mica, calcita e etc. Porém, como o talco é uma carga bem barata, né, uma das com custo-benefício melhor, muito provavelmente ela será a mais indicada caso o seu interesse seja esses que eu comentei. Bom, e é isso. Será que você conseguiu já pensar em algumas utilidades para o talco na sua produção? Eu vou deixar aqui na descrição o link dele para você dar uma lida, né, nas especificações técnicas e tudo mais, e deixar aqui também na descrição alguns vídeos onde a gente utiliza esse tipo de carga, beleza? Aí vocês conseguem ver ele na prática, certinho como funciona e tudo mais. Não é inscrito ainda no canal? Se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like aí, hein, pessoal? Não esquece. Aqui embaixo eu vou deixar o outro vídeo que a gente fala sobre calcita também, que é uma outra carga bem interessante para vocês entenderem as utilidades dela, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou!